Gravando, ainda bem que a Ana lembrou. Manda aqui. Então, como eu estava falando, né, a gente vai, a minha intenção é fazer uma passada geral, primeiro da usabilidade, né, dos ciclos e depois um pouquinho da configuração. E aí, depois a gente pode entrar em dúvidas específicas pontuais de cada um. Acho que cada um deve ter aí dúvidas que traz e quer saber como é que faz, o que dá para fazer e tal. E aí a gente vai passando o que der até mais ou menos umas 5h30, que é a hora que eu tenho que meio que sair, tá? Então, vamos lá. Tudo bem a gente seguir desse jeito? Tudo bem para vocês? Beleza? Alguma objeção? Então tá. Deixa eu... Cadê? Aqui. Então, olha, esses slides aqui é um que a gente passa numa apresentação do Nietzsche, quando a gente faz a acolhida das pessoas, né? Eu vou passar, assim, meio rapidamente, porque é curto mesmo. Mas vocês já sabem tudo isso, principalmente quem está no curso, né? Então, aqui a gente fala, né, da moeda Nietzsche, aí o histórico, né, que ela surgiu na Casa Nietzsche para fortalecer a economia local do bairro, mas aí hoje ela está se expandindo para um contexto mais amplo, né? Aí o nome veio do diminutivo de Nietzsche. Aí o nosso propósito, resgatar a essência da confiança e do cuidado nos relacionamentos partindo da transição interna, integrando as polaridades e promovendo modelos sociais mais saudáveis e regenerativos que visam a cultura de paz. Aqui são as características da moeda, né? Que, primeiro, é uma moeda complementar, traz esse novo paradigma, ou seja, a gente trabalha com a criação de uma abundância dos recursos que já tem na comunidade, né? Então, as pessoas têm recursos que estão parados, em geral estão travados por causa da escassez do real, né? E a gente consegue colocar em fluxo esses recursos, né? Trabalha com as relações baseadas em confiança, é uma moeda centrada no propósito, fortalece, né, o comércio local, as trocas locais, aumenta a resiliência da economia, como a gente já viu também no curso, né, que a gente ter mais moedas que não competem, porque essas moedas, cada uma tem o seu propósito, então elas não competem entre si, elas se fortalecem, né? E aí, a gente sabe que quando a moeda ela tem uma circulação local, ela circula mais, ou seja, ela gera mais valor, ela fica ali, né? Quando você compra uma coisa tipo no Carrefour, o dinheiro já vai logo para a mão dos investidores ou até para fora do país. Então, o dinheiro não fica na comunidade, né? Quando você compra dos produtores locais, você, ainda mais usando uma moeda local, você faz com que a moeda gire várias vezes na mão de muita gente ali antes dela sair, né? Então, é bem legal isso. A moeda trabalha nesse modelo de crédito mútuo, que a gente também explicou já o que é basicamente um crédito entre pares, né? E a soma é sempre zero. Ou seja, se uma pessoa está muito positiva, a outra está negativa, e a soma vai dar zero, né? Todos os positivos somados com os negativos sempre tem que dar zero. E o limite de crédito, ele meio que representa a confiança que a comunidade tem naquela pessoa. Então, se a pessoa tem um limite maior, é porque ela, sei lá, está contribuindo há mais tempo, é uma pessoa que é mais confiável na comunidade, né? Usar o limite não tem juros. Então, ficar negativo, diferente do banco, que você fica negativo, você fica desesperado para sair, porque você está pagando juros absurdo, né? Aqui não, ficar negativo não tem juros nenhum, e só indica que você está usando a confiança que foi depositada em você. Então, lógico que espera-se que você vai repor depois, tentar chegar a manter a conta mais ou menos no zero, né? Então, e a gente está colocando uma taxa que ainda não está no ar, mas é uma taxa quem guarda muito. Então, quem ficar acumulando muito NIT, acho que acima de mil NITs, que dá 10 mil reais, a pessoa vai ter uma taxa. Daí o dinheiro começa a sumir, né?
volta para a gente, né, para a gestão, e aí ele, para justamente evitar a acumulação e para facilitar a circulação maior. Isso, essa taxa, um modelo dela se chama demurrage, que é como se fosse uma oxidação da moeda, né? Então, é um modelo que a gente está implementando. Isso o Ciclos permite fazer também, isso que é legal. Eu até posso mostrar para vocês como faz hoje, se vocês quiserem ver. Tá? Então, a moeda está implementada usando o Ciclos, que a gente vai falar hoje, né? Que é um sistema open source para economias locais e funciona bem no navegador e no celular. Dá para fazer transferências, pagamentos, anúncios, né? E trocas entre os membros, os participantes. Júlio, eu tenho uma pergunta no anterior lá, que vocês selecionaram, vocês optaram por ter um limite de crédito negativado, que nem a gente fez no fluxo, de ter menos 100 lá, todo mundo pode chegar até o menos 100? Esse slide, Oi? vou falar disso agora, que esse slide eu falo de quais são os perfis. Ah, entendi. Porque no nosso lá do curso, só tem um perfil, que é todo mundo igual, que é menos 100. Menos o usuário curso, né, que é o usuário do workshop, que a gente deu um limite maior. Mas no caso da moeda NIT, a gente criou todo mundo com limite zero. Ou seja, quem entra, quem se cadastra no NIT, logo de cara, tem limite zero, ou seja, não pode ficar negativo, né? Então, como é que faz? Como é que você começa a movimentar? Ou você recebe de alguém, ou você cadastra 3 produtos ou serviços, e aí você é promovido ou promovida para semeador, que é esse perfil aqui intermediário, entendeu? Porque, como a gente está abrindo para a internet no mundo inteiro, qualquer um pode chegar e se cadastrar, a gente não conhece a pessoa, a gente não quis dar um limite inicial de 100 para todo mundo, senão também podia ter abuso, gente se cadastrando e sair usando, sei lá, porque o crédito mútuo ele funciona quando os pares meio que se conhecem um pouco, entendeu? Ou que tem uma certa confiança ali. Porque senão, se qualquer um pode se cadastrar e ganhar 100 de limite, um hacker aí pode chegar e cadastrar 100 contas e aí transferir os 100 para ele mesmo e tal, e de repente cria um puta crédito, faz um rombo ali, some. Então, a gente preferiu dar limite zero para quem está entrando agora. Se a pessoa cadastrou 3 produtos ou serviços, passou por um workshop introdutório, cadastrou os produtos e serviços, ela solicita para a gente converte ela em semeador. E aí ela ganha um limite de 100, que você no fluxo já tem, entendeu? E como está todo mundo no fluxo e já se conhece, todo mundo do mesmo curso, lá funciona. Uhum. Luana levantou a mão, pode falar. Júlia, você falou que, né, vocês abriram, né, a moeda NIT para cadastrar pessoas no mundo inteiro. E aí era uma das perguntas que eu tinha. Qual que é o limite dessa plataforma dos ciclos? Qual que é o limite de cadastro, assim? Porque deve ter, né? Tem, Ou não? tem sim. Deixa eu abrir aqui o site do Ciclos para te mostrar. Cyclos.org. Que é isso daqui, ó. A versão gratuita e a versão social suportam até 20 mil usuários. Quer dizer, gratuito mesmo para você fazer um teste na sua organização, você pode baixar no site, instalar no servidor e até 300 usuários você não paga. Desde que você tenha uma receita menor do que 100 mil euros. Tá? Você tem taxa zero e taxa anual zero. Se você quiser ir na licença social, que é essa licença que a gente trabalha na NIT, é até 20 mil usuários e um turnover de 200 mil euros por ano, tá? No máximo. Aí tem uma taxa de 1, que no caso a gente pagou 25 para ativar o site, e aí anual é zero. Agora, se você quiser fazer um site comercial, que não é o social, você tem que escolher essa média aqui para comprar a licença certa, entendeu?
de 300 a 200 a 2.000 usuários, 2.000 a 5.000 e até 1 milhão de usuários aqui, né? E aí esses preços aqui são negociados com eles. Mas vai acima de 3.000 euros por ano, né? Tá? Júlio, aí o turnover é o turnover das transações ou é o turnover do administrador? É a receita do administrador, é isso? Eu entendi que é o turnover das transações. Tá. Aí tem que olhar direitinho aqui, mas pelo que eu entendi É o volume de transações. é o volume negociado dentro da plataforma. Porque aí cada moeda ela tem um valor proporcional na moeda local, né? No caso, até a moeda NIT é 1 NIT R$ 10. Então, para chegar em 200.000 euros, né? O euro deve estar Nossa. 6, né? Vai dar aí quase 1.200.000 reais. Então, pô, seria coisa NIT pra caramba, né? Uhum. Esse valor daí é absurdo, é muito alto. É. Para Badar, desculpa. Para a realidade do Brasil, então, é ultra mega alto. Ô, Júlio, então na hora de cadastrar uma moeda no Ciclos, você recomendaria colocar essa relação de 1 para 10, assim? Porque quando a gente vai fazer lá, quando a gente vai criar a moeda, né, a gente tem que informar qual é a relação que a gente está fazendo, né? Se é 1 para 1, se é 1 para 10. Então, no nosso caso aqui, a gente colocou 1 para 1. Mas pensando nesse aspecto, talvez seja melhor colocar 1 para 10. Enfim, como vocês pensaram nesse aspecto? Não muda nesse aspecto, tá? Se a sua moeda é 1 para 10, você vai circular o equivalente a 200.000 a 20.000 libras. Não muda. Se a sua moeda é 1 para 10, não muda. Isso aqui é o volume em libras. Então, você tem que converter a sua moeda em libras. No caso, convertendo NIT para libras, deve estar, tipo, sei lá, tem que fazer uma conta aí. Mas não diferencia se você usar 1 para 10 ou 1 para 1, o volume aqui é em libras, tem que converter para libras. A gente fez 1 para 10, foi uma estratégia inicial, porque a gente queria associar com o propósito da Casanitia. E aí a gente tinha um serviço lá que a gente chamava de acolhimento Canitia, que custava R$ 10, assim, que é 1 hora com o guardião para você aprender sobre os projetos da Casanitia. Então a gente quis que um NIT fosse suficiente para pagar o serviço mínimo da Casanitia, que seria isso. Então por isso que ficou 1 para 10. A Renata, desde o começo, não foi muito a favor disso. Ela sempre quis que fosse 1 para 1 para facilidade para os usuários, né? Para as pessoas que já estão acostumadas com o real. O problema de ser 1 para 1 é que você fica muito grudada no sistema financeiro vigente. E aí o que acontece? Se o real vai para o saco, que nem está indo, que é a moeda que mais perdeu valor do mundo, né, ultimamente, apesar de que ela deu um salto aí, mas agora já está caindo de novo, a sua moeda social vai para o saco junto, entendeu? Então, tem esse problema. Se você gruda demais no fiduciário, você fica muito fraco também. Então, fiduciário, desde que ele seja uma referência para você usar para precificar, é uma coisa. Então, a gente fala que hoje ela vale 1 para 10. A gente quer manter esse valor de 1 para 10 para facilidade para os usuários. E 1 para 10 não é tão difícil de fazer a conta, é só mexer uma casa do zero da vírgula. Então, se o negócio custa R$ 10, você põe R$1. Se custa R$20, põe 2 NIT. Quer dizer, se o negócio custa R$20, você põe 2 NITs. Se custa R$50, 5 NITs. Então, é muito fácil fazer essa conta de cabeça, né? Não chegou a ser um problema para nenhum usuário, chegou a reclamar para a gente, está muito difícil fazer a conta. Entendeu? Não teve isso, né? Então, tá? Então, essa é uma coisa que tem que pensar. Como é que você valora a sua moeda, né? 1 para 1 realmente tem essa facilidade, né? A pessoa já sabe, eu uso real, né? Mas você começa a ficar muito atrelado, né? Também com as fraquezas do real. Então, são esses pontos aí que a gente vai interagindo também com a moeda. Só não falei aqui do guardião, né? Então, a NIT tem uma governança
horizontal, em círculos, né? A gente tem, usando o O2, então a gente tem um círculo de governança que tem pessoas que energizam papéis. A reunião de círculo é toda sexta-feira, 9h30 da manhã, e é uma reunião aberta, apesar de que só quem energiza papéis pode resolver tensões na reunião, as outras pessoas ficam só de ouvintes, né? Então, e quem é guardião é quem participa e energiza papéis nesse círculo. E aí tem um limite de crédito maior. E pode receber salários em NIT também. Tá? Então, isso é da nossa governança. Então, o uso principal dos ciclos é para cadastrar os seus produtos e serviços. Inclusive, você pode ter, diferente só lá do fluxo que a gente usou no curso, o NIT também tem um sistema de carrinho de compras, que eu não sei se vocês já viram, mas é bem bacana, porque ele permite você vender produtos mesmo, né? Colocar até controle de estoque, é bem poderoso, tá? E dá para ter esse cadastro de interesses também, que a gente vai ver como é que é. Tá? Então aí é isso. Aqui como é que se cadastra na moeda NIT. Se você cadastrar, cadastrar 3 produtos ou serviços, só pode ser feito pelo PC, pelo computador. E aí você envia uma mensagem para o usuário Casa NIT solicitando o perfil semeador. Então você põe assim, assunto, semeador. Oi, já cadastrei, gostaria de ser promovido para semeador. Aí envia e a gente faz a conversão do perfil. Tá? Então, como é que funciona? Agora vamos para ver aqui os ciclos da NIT, né? Então, aqui é o meu usuário admin. Aqui, o que a gente optou, né? Então, esse usuário admin, ele já é mais poderoso que o usuário admin do fluxo, que o fluxo é um ciclo que não foi desbloqueado, digamos assim, né? Porque quando a gente cadastra aqui os ciclos do fluxo, que nem a gente fez, que é esse aqui, vou dar pausa se for aqui. Deixa eu ir numa outra janela. Tá lento. Agora tá indo. Tá. Então, se eu clicar para criar uma comunidade aqui, que nem a gente fez no curso, eu vou criar uma comunidade gratuita que não fez o upgrade ainda. Aí eu posso clicar aqui para fazer o upgrade. Esse upgrade, ele permite você, por exemplo, criar várias moedas, criar contas e permitir tipos de pagamento diferentes, importar usuários de uma planilha, criar novos campos de usuário, fazer um acordo, um termo de uso, né? Colocar perfil de autorização diferente, colocar taxas de transação, todas as configurações avançadas que você quiser fazer, você precisa desbloquear então a sua comunidade. E isso daqui custa, é uma doação de 25 euros pontual que você faz uma vez só. Então você põe aqui o caminho da sua comunidade. Por exemplo, a gente poderia colocar aqui, por exemplo, /fluxo. Aí eu tenho que colocar o nome do usuário administrador aqui, colocar a senha, colocar o meu e-mail aqui, concordar, e aí eu clico aqui, eu tenho que fazer a doação usando o PayPal, e aí eles liberam a administração completa dos ciclos. Tá? Então, eu fiz isso para a moeda NIT, que está aqui. Então, quando você faz isso, você ganha muito mais opções aqui na configuração. Você ganha acesso à configuração inteira, porque antes você só via um pedacinho disso daqui. Porque se você olhar os grupos de usuários, o usuário anterior, ele era um administrador de contas, que é esse perfil aqui. E quando você faz o upgrade, o seu usuário vira um Network Administrator, que é o grupo de administrador da rede, que é um nível mais poderoso. Entendeu? Então, esse administrador da rede é o que pode fazer tudo aqui no site. Tá?
Então, Inclusive aquilo que eu te perguntei antes, que é trocar o nome da moeda, atualizar. sim. Ó, a moeda está aqui, por exemplo. Você clica aqui em moedas, tem aqui a moeda NIT. Até eu estava Ah, com uma outra moeda aqui para fazer um teste, mas a gente não está usando. Eu posso apagar ela até. e aí dá para editar ela e mexer, porque, por exemplo, eu criei uma moeda. Agora que vai que eu faço besteira aqui, melhor não. Não mexe não. Tá. Porque é tudo ao vivo aqui. Se mexer, eu vou estar mexendo na moeda NIT. Olha só, eu acho que não pode mudar, não, cara. Mudar o Você que? não muda, no máximo é o. Por exemplo, você escolher FL, cifrão que foi lá do fluxo, pode Aham. trocar esse FL por alguma coisa, mas o nome e o tipo de moeda que vai ser não muda, não. Eles falam isso lá. Claramente, quando você vai escrever, escolhe bem o nome, escolhe bem o tipo de moeda, né? Se ela é aquela de balanço ou é atrelada a um valor só. Então, Badá, na verdade dá para mudar sim, tá? O que acontece Certeza? nessa versão gratuita aqui, se você, ele fala isso, ó. O que não dá para mudar é o network name, que é esse nome aqui, que vai na URL. Então, aqui no caso da Casa Nietzsche, é barra Nietzsche. Esse, Ah, entendi. esse nome não tem como mudar. Tem que criar outra moeda. Mas o nome da moeda aqui, ó, se é Nietzsche, se eu quiser chamar de Nita, se eu quiser chamar de, Ah, entendi. sei lá, eu posso mudar aqui, entendeu? Então, o nome, Mas Prefixo, o cada tipo um. de moeda não muda, né? se é crédito mútuo, etc., É isso, é. dá para mudar também. Não, não dá para mudar se você não fizer o upgrade. Se você colocar aqui, ó, o Negative Account Limit Initial Credit, que seria aqui o crédito mútuo e aqui o fiduciário, Ah, né? é? Pô, legal. Não sabia, desculpa. Se Desculpa ter me metido aí e ter dado aula de uma coisa que eu não sei. não, então, Até pensei assim, se por acaso cria uma outra, porque eu criei uma com limit credit, initial credit. Eu poderia criar uma outra com negative account e substituir depois na transação. sim. O que muda, né, para você mudar isso aqui nos ciclos, né, é só você vir aqui nos produtos, que ele chama de produtos, mas é um nome péssimo, mas isso aqui são os tipos de conta, vai, digamos assim. São os produtos financeiros que você está oferecendo para os seus clientes, digamos assim, né? Hum, Por A exemplo, tradução aí é meio esquisita, né? então, produto é O isso. usuário também é produto. Aqui o produto você tem que entender como tipo de conta, vai, digamos assim, né? Aham. É meio que tipo de conta. Se bem que já tem um tipo de conta aqui, mas, ou seja, É esquisito. É melhor em inglês direto, cara. é. Mas aí aqui, se você ver aqui, ó, você tem todo esse poder de mexer também, ó, tá vendo? Você pode especificar aqui, ó, saldo máximo negativo. Então, se você quiser fazer com initial credit, que é aquele saldo inicial, você pode colocar crédito inicial. Então, todo mundo vai ter 1000 NIT de início, entendeu? uhum. E aí, só que você precisa criar um tipo de transação de crédito inicial, que não tem. Então, aí teria que criar isso. Tá. Mas dá para fazer. E dá para mudar o saldo máximo negativo, padrão. O semeador, ele tem 10, que seria R$ 100. Então, ele tem um padrão 10. E aqui o Uhum. saldo máximo negativo individual. Dá para ter também. Ou seja, você tem controle total aqui de mudar tudo isso, tá? Então, Bem legal. bastante opção aqui. E dá para a gente ficar umas 4 horas aqui falando sobre cada opção dessa. Nossa, imagino. Muito detalhezinho aqui, tá? Mas, então, o que é legal de entender daqui? Coisas interessantes, né? Bom, essa aba de finanças é onde você tem aí, lógico, o seu resumo financeiro, né? Então, tem aqui o saldo, aqui no caso, eu estou com o administrador, então a conta da organização. Essa conta, a gente criou essa... Como é que a gente fez o modelo financeiro da Casa Nietzsche, né? Então, a gente partiu de um saldo chutado, assim, de R$ 100 mil, que seria, tipo, na história de 12 anos da Casa Nietzsche, a gente considerou que R$ 100 mil era um valor razoável para a gente ter de valor histórico do projeto, né? Então, a gente criou a conta da organização
com esse saldo de 10 mil NIT, que seria 100 mil reais, né? Então, ela tem esse limite. Isso aí é público, a gente conta para todo mundo que tem. A gente tem esse dinheiro no banco? Não, não tem. Tá? Mas é o dinheiro que a gente se permitiu criar ali para gerar essa abundância dentro da comunidade. Se a gente ficar criando muito mais do que isso, a gente pode gerar problemas até relacionado com inflação, ou as pessoas começarem a perder confiança. Agora, se a comunidade está indo bem, tem um monte de gente nova entrando, sei lá, está com 1.000 usuários, a gente tem um movimento de mais de 10, 20 mil reais por mês. Aí, de repente, esses 100 mil já não está mais dando conta. Então, aí a gente pode falar, gente, olha, por causa da quantidade de gente usando, a gente está querendo aumentar de 100 mil para 20 mil. Aí, legal, aí ninguém vai se opor, entendeu? Aí a gente deixa isso claro na governança, e aí beleza. Mas se a gente, do nada, assim, lá, como usuários, a gente resolve aumentar de 100 mil para 200 mil, pode gerar uma perda de confiança e as pessoas saírem e deixarem de usar, entendeu? Então, por isso que é importante ter essa transparência. Aí a gente fez, até aqui no Guia do NIT, a gente tem um relatório de uso, que mostra qual que é o saldo atual de NIT que está sendo usado, que são 35 mil reais em uso, equivalente, né? Em uso pela comunidade. E tem 64 mil reais equivalente ainda para ser utilizado, né? Tá? No último mês, foi um movimento aí de 71 transferências pagas, que deu aí um total de... isso aqui foi desde o início, se eu não me engano. Esse é o total, né? 71 transferências. E aqui o recebido foi R$ 1.800. Então, teve uma receita aí, né, negativa, porque a gente estava pagando muitos usuários de sistema, né? Na verdade, a gente criou um usuário de sistema da Casanitia, que no início a gente tinha esse saldo todo na conta da organização. Isso é legal entender. Ele tem uma conta da organização, que é uma conta que não é de usuário nenhum, é uma conta do sistema, que seria, entre aspas, o banco, vai? E aí cada usuário tem a sua conta. Então, você pode transferir dinheiro dessa conta da organização para contas de usuário. E hoje, a Casanitia, antigamente, da organização, hoje é um usuário chamado Casanitia. Ô, Júlio, mas isso daí é como se fosse o Banco Central, né? Ou seja, isso daí é o estoque de moeda que você tem e as transações que o Banco Central fez em termos de distribuir moeda para os usuários, o que está em circulação e o que está ainda no estoque. Eu estou fazendo aqui um pequeno paralelo só para entender aqui o modelo. Então, sim e não, porque aqui é crédito mútuo. Então, assim, na prática, quanto que existe de estoque de moeda? Zero. Não existe estoque de moeda. Só existem saldos. A gente não está criando moeda, entendeu? A gente está oferecendo saldos para os usuários. Então, quando a gente oferecer um saldo de até 10 mil NIT para a conta da Casanitia, a gente permite que ela vá até 100 mil reais negativo. Mas a gente não está dando 100 mil reais para ela. Ela não tem... Quanto que ela tem na conta hoje? Ela tem menos 3.755. Não existe esse saldo. O saldo positivo está nas contas que estão recebendo saldo. Mas não tem é diferente do fiduciário. O fiduciário você precisa primeiro criar o dinheiro e distribuir. No crédito mútuo você vai dando limite. E aí esses limites é que criam os positivos, né? Então, quando a gente deu o limite de 10 mil, estava todo mundo com zero. E aí, se você somar os positivos e negativos, continua dando zero. Não tem nenhum dinheiro criado em lugar nenhum. O que a gente tem aqui é zero no sistema. O net é zero, entendeu? Então, isso é um modelo diferente do... Agora, a gente fez, mesmo assim, a gente fala que é um modelo meio híbrido. Por quê? Porque a gente criou uma conta de usuário mais poderosa, que é uma conta que se assemelha a um banco, digamos assim, que é a conta da casa. Então, essa conta tem um limite muito maior. Por quê? Porque ela tem uma confiança muito maior. Ela é a casa, né? Todo mundo confia que é lá que estão as pessoas que cuidam da moeda. Então, é de lá que emana, né? A confiança que os usuários colocam no sistema está vindo de lá.
Mas a gente pode criar uma conta, por exemplo, da horta comunitária, que de repente vai ter um limite de R$ 20.000. A gente pode criar uma conta do armazém, que aliás tem a conta do armazém também aqui. Se a gente for aqui, ó. É uma instituição também da clínica, tem um limite de R$ 10.000. E está usando bem pouquinho. Então, assim, a gente pode ir distribuindo esses limites dentro do ecossistema. Não é uma atuação semelhante à de um banco central que distribui dinheiro, entendeu? A gente meio que distribui confiança. É um pouco diferente, mas é parecido. Então, só para deixar claro isso. Acho que alguém tinha levantado a mão. Fui eu. Fala, Luana. É sobre isso mesmo, porque eu vou pegar o exemplo da moeda fluxo que a gente criou, né, no curso. Uhum. Como a soma de todos os saldos, né, tem que dar zero, isso é geral, né? Isso, todos os sistemas que forem criados dentro dos ciclos, isso acontece. É isso? Primeira coisa. Não. A soma... Não? Não, só os ciclos que trabalharem com a lógica de crédito mútuo. Isso, tá. Dentro da lógica de crédito mútuo, todos os sistemas de crédito mútuo que forem gerados no ciclo, né, tem essa característica, né? A soma de todos os saldos tem que dar zero. Aí, no caso da nossa moeda fluxo, vocês foram... Vocês foram criando... Tudo bem, Liv? Tranquilo. Vocês foram injetando, né, crédito, saldo positivo para outras pessoas e para isso o saldo do workshop, do curso, ficou negativo. Isso, é isso? É isso aí. Então, como é que vocês fazem esse estudo do quanto que o saldo do curso, do workshop, pode ficar negativo, né, para dar esses limites, para fazer a coisa circular, o quanto que pode ficar negativo para manter o equilíbrio, né, do sistema? Tá. Boa pergunta. Isso daí é uma pergunta não trivial, não tem uma resposta simples. O que eu desenvolvi aí, junto com a Renata, ao longo do tempo, é o que a gente chamou de modelo de investimento holomidal, que é uma planilha que a gente faz quase que meio que um modelo de negócio, assim, e a gente chega num número financeiro, em geral em reais, que representa o valor do negócio. E aí, esse valor do negócio é o tamanho da reserva holomidal, que é o tamanho da, digamos assim, é o quanto a gente pode ficar negativo, né? Então, a gente determinou para a Casanitia que era R$ 100.000. No caso da Casanitia foi um pouco mais chutado, foi meio que assim, R$ 100.000 parece que tá bom? Beleza, vamos embora. Então, foi meio que assim, entendeu? Mas hoje tem essa planilha, eu até tenho aqui para alguns projetos que eu facilito aqui. Esse daqui, por exemplo, a gente tem um resumo aqui. Então, esse projeto, a reserva holomidal é 1.363.000, porque é um projeto que tem um investimento maior, é um projeto de imobiliário. Então, assim, aí a gente definiu o valor da moeda como, aqui está como R$ 130 cada moeda, né? E aí, com isso, para o tamanho da reserva holomidal, a gente tem uma capacidade de moedas de 10.500 moedas, cada uma valendo 130. É como se fosse uma cota, entendeu? Cada moeda é uma cota do serviço holomidal que essa organização vai prestar, né? Então, tem um estudo de capacidade de serviço, a gente faz aqui um estudo do investimento, né? Então, o que precisa ser colocado, isso aqui tem que ser investido, não tem. Então, aí a gente faz um cálculo do gasto recorrente, todo mês vai ter um gasto disso daqui e tal, aí você multiplica por um fator de risco, tem uma série de contas que a gente colocou aqui para chegar no valor dessa reserva. E essa reserva, ela seria o limite máximo negativo que a organização pode ficar, entendeu? Então, mas assim,
se você não quiser usar essa planilha, você pode chutar. Você pode falar, olha, quanto que é razoável, porque dinheiro é confiança. Então, se você colocar um valor muito alto, você fala assim, não, eu vou criar 10 milhões aqui. Peraí, mas tua comunidade tem 100 pessoas, né, ribeirinhos que moram ali, cada um não tem nem R$1.000, você vai criar 10 milhões de reais. De onde, sabe? Quem que vai confiar nisso? Ninguém, né? Então, tem que ser de acordo com a sua realidade, para que as pessoas que vão usar possam confiar. E, em geral, esse tipo de informação tem que ser público, tem que ser divulgado, né? E isso porque a nossa moeda aqui, por exemplo, ela não é transitada para real. O NIT é totalmente fora do real. Você não pode converter NIT para real diretamente. Não dá para você comprar e vender NIT. Se desse, aí a gente teria problema com o Banco Central. Aí o Banco Central vai querer legislar a gente. Aí a gente vira um sistema de pagamento. Aí tem uma outra legislação para isso. E a gente preferiu não entrar nessa seara. Então, por isso que NIT é uma uma moeda complementar, ela funciona em paralelo ao real. Não converte. Não converte. É. Vai lá, Luana. Só para fechar aqui rapidinho. Então, quando nesse movimento de gerar confiança, entra sempre uma dúvida assim, mas e se o sistema passar por um desequilíbrio, ficar instável e tipo acabar, né, parar? E o que vai acontecer com o meu saldo que está ali, sabe? Não sei se vocês já trabalharam isso, porque se você não tem ali os reais, né, para tipo então fazer a conversão e tipo no caso do sistema ser encerrado, digamos assim, né, a equipe gestora não tá mais sustentando, não quer mais fazer isso, sei lá, enfim, não tem mais ninguém que tope e aí termina, encerra o sistema. Como tratar, né? Se já que não tem assim essa possibilidade de conversão, como tratar disso para gerar confiança nesse sentido também? Como que vocês? A gente está pensando algumas coisas aqui, mas então, para isso, Luana, tem o termo de adesão, que até a gente se inspirou no do CELS aí, né? Que a gente estava conversando com o Pedro e a gente estava meio que trabalhando junto e pegamos aqui bastante das ideias do termos do CELS, né? E aí a gente fala aqui como é que funciona. A gente tirou alguns conceitos, colocou outros. O que pode, o que não pode ser comercializado, né? Requisitos para ingressar, ter mais de 14 anos, fazer o cadastro, né? Aqui os tipos, membro, voluntário, semeador, guardião. Como é que sai, né? Então, para sair do NIT, a saída é livre, mas a gente pede um comunicado contando os motivos. Então, fala, eu quero sair. Aí, se a pessoa tiver negativo, ela precisa zerar o saldo. Então, o que ela vai fazer? Ela vai, se tiver positivo, ela vai consumir alguma coisa. Se tiver negativo, ela vai ter prioridade para prestar serviços para tentar zerar o saldo dela. Se a pessoa abandonar e falar, não quero mais saber, já era. Passou 90 dias, ela não dá mais resposta de nada, ela tem, aí a gente manda um comunicado falando que ela está para entrar numa situação de abandono, e aí, se ela, mesmo assim, 4 meses, tá vendo? 4 meses sem movimentação, ela recebe uma comunicação por e-mail, e aí ela tem 30 dias para regularizar, senão é considerado abandono, aí a conta fica bloqueada. E os saldos negativos das contas em abandono, em princípio, ele é dividido entre os saldos dos guardiões, que vão pagar a conta, né? Ou a gente pode fazer uma estratégia, se for um valor muito alto. Normalmente não é muito alto, porque os negativos não são muito altos, é tipo R$100. E a gente tem uma quantidade na reserva para contrabalancear. Agora, se for um valor muito alto, a gente pode trazer isso para a comunidade e aí distribuir esse negativo entre todo mundo. Aí fica um tantinho para cada um. Então, e agora com esse valor da taxa do demorragem, a gente tem a possibilidade de ter uma reserva ainda maior para esse caso de abandono, né? Então, esse termo, supostamente, ele dá mais confiança, que a pessoa vai ler isso aqui e vai falar, tá, entendi, beleza, tal. Então, quem está mais com medo, quem quer
quem está em dúvida como é que funciona vai poder tirar suas dúvidas aqui, né? Tem algo no termo falando sobre encerramento do sistema, né? De chegar nesse ponto? Ou vocês não abordaram essa? Não tem. Não tem aqui. Mas é uma boa pergunta. Eu vou colocar até aqui no nosso board aqui para a gente falar sobre isso. Termos. Encerramento da moeda não fala. O que fala é que quem toma as decisões para a moeda, tudo que não tiver aqui, as decisões estão tomadas pelo círculo de governança. Então, a governança pode realizar alterações nesses termos por meio de processo autogerido e inclusivo de reunião do círculo, e se compromete a avisar a comunidade sobre quaisquer mudanças impactantes com antecedência. Então, tem isso. Tá? E participa da governança quem é guardião e quem é... Como é que é o termo do outro quando... Só quem é guardião que participa da Só quem é guardião. Tá. O semeador, ele tem um saldo, mas qualquer um pode ir na reunião, ela é aberta, mas para integrar objeções, trazer tensões, tem que ser guardião. E aí, para ser guardião, é só se candidatar, ver algum papel que pode energizar, e aí começa a receber um selo de guardião, e aí está dentro da governança. Então, tem 4 níveis. Tem usuário, semeador, guardião e... Tem um que a gente chama de voluntário, que é alguém que é igual ao membro ou semeador, só que é alguém que participa das tarefas, tipo, vai nos eventos que a gente organiza, e a pessoa pode receber um salário, digamos assim, por ter feito esse trabalho voluntário, entendeu? Então, é um tipo especial de pessoa que recebe NIT também, que em princípio, ninguém recebe. O guardião recebe, o voluntário recebe. E o semeador tem um limite de crédito, por enquanto. Né? Tá. O guardião e o semeador recebe. O membro tem só limite de crédito. Isso. Entrou mais gente aí, né? Eu vi o Badá, eu nem falei oi. E tem mais alguém que está com o nome de Win10. Quem que é que chegou? Será que sou eu? Porque eu tô com duas, eu tô com o celular e com o computador, porque o computador tá lento e o celular tá mais rápido, mas o celular eu não vejo nada, então pode ser que seja eu. Então, tem 2 Lívias. Além do Win10, tem mais. Já tem 2 vezes, então tá. Parece que tem 3 Lívias, então não sei, vamos ver. Não, beleza. Tranquilo, só para dar um oi para o pessoal que chegou aí. Ô, Júlio, essa estrutura de participação é uma sugestão da Ciclos ou foi o pessoal da NIT aí que definiu? Foi a gente que criou. Tá. Até esse mútuo é uma opção, a gente que criou também, entendeu? Então, se você quiser fazer um modelo fiduciário, você pode fazer esse saldo inicial para todo mundo, ou colocar um saldo inicial na conta da organização, tipo, põe lá R$1 milhão, e aí você vai distribuindo para suas contas como você quiser, entendeu? E põe 0 para todo mundo. De repente, você pode fazer um modelo assim, todo mundo com limite 0 e R$1 milhão na conta original, e aí ela vai distribuindo como ela quiser. É o modelo das criptomoedas. As criptomoedas costumam trabalhar com eles chamam de limited supply, né? Que é esse modelo a maioria dos tokens blockchain são assim. É o RC20. Então, tem uma quantidade inicial de tokens que nunca vai mudar. E aí gera uma escassez, que isso é que faz os tokens ficarem oscilando de valor no mercado, né? Porque, como tem aquela escassez... Mas é porque ele também tem moeda de troca, né? Ele também tem conversão. Aqui você não tem conversão, né? Então... Isso, tem esse ponto. No caso do blockchain é mais fácil de você converter para outras criptomoedas, né? Ainda mais se estiver usando Ethereum ou no caso agora o EOS está pegando bastante tração, né? Mas tem muitas bolsas por aí que trocam, né? Aqui, o que dá para fazer, o que eu estava tentando mostrar aqui no começo, é que você pode criar várias moedas. Então, você poderia criar, por exemplo,
digamos que tenha 3 moedas nos ciclos que a gente quer conversar. Então, o Ricardo faz uma moeda, a Luana faz outra, a Lívia faz outra e tem a NIT. A gente quer conversar as 4 moedas. A gente pode criar as outras moedas aqui nos ciclos, um de cada um, e aí a gente cede um pouco de saldo, né? Tem que fazer um acordo, um termo, assim. Aí a gente cede um pouco de saldo. Vocês vão ter uma conta de vocês aqui no nosso NIT, no nosso ciclos, a gente vai ter uma conta no ciclo de vocês, e aí a gente consegue fazer transações entre ciclos, né? Entendi. Bancárias, né? Seria uma espécie de TED. Legal. Vai ter que criar a câmera de compensação depois. É possível. Assim, apesar de ser meio difícil de fazer, um pouco nos ciclos, mas é possível. Então, aí já é o próximo passo, né? Que a nossa comunidade hoje está querendo criar uma espécie de protocolo de conversão entre várias moedas, né? Para a gente fortalecer as moedas sociais, as moedas... Legal, muito bom. Uma outra pergunta que eu ia te fazer, hoje a administração do NIT, ele recebe algum percentual da transação feita? Como é que ele se remunera nesse negócio? Então, boa pergunta também. Hoje, a gente... Espera só um pouquinho. Tem uma... Tá me ligando, parece que é uma coisa meio urgente. Espera aí. Vou falar se eu posso ligar em 30 minutos. Então, hoje a gente não tem um modelo de sustentação financeira para a NIT, né? Porque isso é uma das coisas que a gente está desenhando também agora, né? Que é uma possibilidade de ter uma espécie de mensalidade para alguns membros especiais que vão se tornar sócios, né, da moeda. E aí esses sócios vão pagar uma quantidade pequena por mês e vão ganhar um selo especial, né, e vão ter acesso a votar em algumas coisas, em projetos, né. Então a gente está estudando esse modelo. E até estamos estudando a possibilidade de ter um modelo que a gente está chamando de mentorado, que é o sócio é alguém que é uma pessoa física que quer se tornar sócio, vai poder interagir mais profundamente com o ecossistema. E o mentorado pode ser organizações pequenas, pequeno e médio porte, que vão querer receber uma mentoria nossa também de moedas dentro da rede que a gente está construindo, né? E aí teria um valor um pouco maior, mas também teria uma reunião semanal com a gente para acompanhamento e tal. Então, a gente está desenhando isso daí. Mas justamente hoje não tem assim. Hoje a gente está fazendo isso tudo por amor. Tanto é que a gente está usando os ciclos gratuitos, está dedicando a nossa energia aqui, mas não tem ainda uma forma de remunerar a moeda. Então, uma forma que a gente viu também é colocar o demurrágico, aquela taxa sobre pessoas que acumulam muito. Que aí essa pessoa vai estar devolvendo uma parte do dinheiro para a organização de administração, como se fosse um imposto, né? Mas hoje ainda não está implementado, hoje não tem nenhuma taxa, é uma moeda totalmente sem custo assim, para quem usa e também não é sustentável. Antes, a sustentabilidade era a sustentabilidade financeira da casa, que existia uma casa, ela oferecia eventos, ela fazia um monte de coisa, então tinha um dinheiro entrando, ela estava mais ou menos sustentável, até não estava, na verdade ela não estava tanto sustentável, isso foi um dos motivos também para ela acabar não dando certo, o que aconteceu aí nesses últimos meses, mas como existia a casa se sustentava, a gente não queria colocar mais essa taxa nos usuários da moeda. Mas hoje a gente está indo para um outro nível, para uma outra possibilidade, estamos vendo como que a gente pode trazer isso. Agora, a ferramenta permite, por exemplo, cobrar uma tarifa de transação? Permite. Permite. Tarifa na moeda, né? Eu posso cobrar uma tarifa em NITs, né? Então em NITs. A gente pode vir aqui, olha, na moeda, se eu for aqui na moeda NIT, não, desculpa, é no tipo de conta aqui. Então, ó, conta de membro. Eu posso, na conta de membro, colocar aqui uma taxa de conta, tá vendo? Uhum. E aí eu posso criar uma nova taxa aqui.
E aí eu digo que toda vez que for, dá para ser vários tipos de taxa, tá? Vou tentar criar aqui para mostrar. Então, pode ser um valor fixo, tipo, R$ 1 por, sei lá, 1 NIT por transação. Super caro. Pode ser um percentual do volume só para saldos positivos, ou um percentual do saldo. Então, se a pessoa está com um saldo muito alto, ela pode pagar uma taxa maior, sei lá, dá para fazer vários modelos de taxa aqui, tá? Tá. Até. Ô, Júlio, aí no caso tem que pensar direitinho, porque para o sistema fluir, né, o interessante é ter a moeda circulando. Então, quanto mais transações, melhor. Então, a gente colocar uma taxa para cada transação, talvez a gente está contendo esse movimento de crescimento das transações, em vez de incentivar, né? Eu acho que o melhor seria encontrar formas de incentivar o acontecimento, né, das transações e o crescimento disso. Isso, então. Eu gosto mais da ideia de taxar aqueles que acumulam mais. Eu gosto mais dessa ideia aí que vocês colocaram. Então, dá para fazer isso, dá para fazer cobranças agendadas, tipo uma vez por mês, ou uma vez, sei lá, cada X tempo. E dá para fazer manual também, uma cobrança, né, cobrar a cada X meses. E dá para... aí você vai gerar uma transferência, tem que criar um tipo de transferência novo para fazer a cobrança aqui. E aí... Mas também, ao mesmo tempo, assim, quem está trabalhando na moeda está gastando um tempo, né? E não vai ganhar em reais nesse caso, né? Então, pode ser interessante, dependendo do caso da moeda, ter uma taxa para quem está trabalhando nessa administração da moeda, né? E a taxa, ela nunca é por transação também. Do jeito que ele permite criar aqui, é sempre uma taxa cobrada com uma certa periodicidade, mas que aí você pode fazer uma média do volume negociado. Então, se a pessoa negociou muita coisa, ela pode pagar mais. Se ela negociou pouco, ela paga menos. Ou se ela tem um saldo mais alto, tipo, acumulou muito, ela paga mais, entendeu? Então, dá para você fazer vários tipos de parâmetro, dependendo de quem você quer taxar, né? Então, se você quer taxar quem está usando muito, você taxa o volume. Se você quer taxar quem está acumulando, você taxa o saldo. Aí você pode taxar o saldo positivo e o saldo negativo. Então, você pode querer fazer igual aos bancos. Se você tiver negativo, você paga a taxa, né? E pode fazer igual o que a gente está propondo. Você só taxa quem está positivo. E aí, se for positivo, você pode falar só positivo acima de tanto. Entendeu? Dá para você especificar, que é essa base livre aqui. Então, você pode falar assim, até 1000 NIT eu não cobro nada. Então, acima de 1000 NIT é que eu vou cobrar taxa, entendeu? A base livre é isso, é quanto que a gente consegue não cobrar taxa, até quanto a gente não cobra taxa. O percentual da taxa pode ser 1%, pode ser 10%, você vai especificar, né? Tá, então, Oi, Júlio, e como é que vocês fizeram, assim, o processo de transparência de todas essas movimentações? Porque, mexendo aqui, a gente... o Léo Compasso que está ajudando aqui na programação do selo, né? E selo é o nome do nosso sistema, aqui, Sistema Econômico Local Universitário. E aí, a gente mexendo aqui, eu conversando com o Léo falou assim, a gente pode abrir uma conta que é com uma senha, um usuário e uma senha que todas as pessoas têm acesso, e através dessa conta essas pessoas vão poder acessar essa transparência dessas movimentações e tudo. Mas não sei como é que vocês fizeram aí, tipo, que caminho aí dentro da ferramenta dos ciclos vocês usaram para dar uma certa transparência para os usuários? Então, a gente optou por enquanto não mostrar os saldos de todos os usuários, mas a gente colocou aqui no guia do NIT o relatório de uso, tá vendo? E aí esses números aqui, eles são tirados do sistema. Então, a gente vem aqui no sistema, na verdade é no usuário da Casa NIT agora, que a gente vem aqui Casa NIT. E aí, relatório financeiro aqui, tá vendo? Esses números aqui, que são relatório geral financeiro, a gente copia daqui, Ctrl C, e cola nesse documento aqui do relatório de uso uma vez por mês.
Então, isso aqui dá uma visão macro do uso da conta da organização. Então, a gente vê quanto que ela está devendo, quantas transações teve no último mês, e assim vai. Então, só que ó, a última atualização foi em maio. Então, como é manual, às vezes fica um mês sem atualizar, né? Agora, a gente poderia também... Ótima saída, adorei. Porque assim, o Ciclos, ele inclui também, eu não mostrei para vocês, mas esse editor de conteúdos aqui, ó. Além de você ter a parte de anúncios, que eu também ainda não mostrei, mas acho que vocês já viram lá no fluxo, né? Você pode também editar esse conteúdo estático. Então, esse guia do Nietzsche, ele é um conteúdo estático, são essas 3 páginas aqui, que a gente cria aqui pelo conteúdo. Então, você tem aqui, ó, conteúdo estático. Você clica aqui, desculpa, menu e páginas. Então, você tem guia do Nietzsche, aí, como usar o Nietzsche, ó, serviços da casa, tá oculto isso daqui, porque a gente não tem mais a casa, né? Valor do Nietzsche e relatório de uso. Então, eu clico aqui no relatório de uso, e aí eu posso, inclusive, até atualizar agora, se eu quiser, aqui. Tá? Isso daqui é o atualizado agora, e eu posso aqui, a última atualização em 8 de julho de 2020. Tá? E aí eu salvo aqui. E aí, quando eu recarregar a página, eu volto aqui e recarrego a página, eu já posso ir no guia do Nietzsche e já vai estar atualizado. Então, isso também é legal do Ciclos, que ele inclui um editor, um gerenciador de conteúdo simples, bem simples, mas, olha lá, 8 de julho de 2020, tá vendo? Então, aqui o saldo, a quantidade de transferências e tal, e assim vai, né? E tem esses relatórios também que a gente quer ainda colocar isso no período 2020, a gente pode colocar aqui, usar preferências, relatório 1. Pode salvar umas preferências aqui e tal, e aí você manda imprimir, ele vai gerar um PDF, ó, relatório de sistema. Então, isso daqui a gente poderia incluir também para download, para as pessoas verem a transparência financeira. Então, ó, número de usuários ativos com anúncios. No dia 1/1 de 2020 tinha 1. Agora a gente tem 26 usuários ativos com anúncios. Número de anúncios ativos. Agora a gente tem 79. Em janeiro era 1. Olha só como cresceu, né? Anúncios vencidos, 8. Tal. E aqui número de transações de entrada, quantidade de acessos, quantidade média de usuários no período, número de transações de saída. Aí tem o movimento, quantidade de gastamos tanto, entrou tanto. Então, é um relatóriozinho legal que dá para pôr também. Isso daí você gera aqui nessa parte de relatórios. Dá para ver alertas também, né? Ó, senha bloqueada aqui. Então, assim, é um sistema... Eu tenho uma outra dúvida, mas eu também não queria monopolizar as perguntas. E já está acabando o nosso tempo. Como é que vocês estão de dúvida, de questões? O que vocês querem saber mais, assim, de ciclos? Agora eu fiquei achando que era mais difícil do que eu estava achando. Agora você viu. Agora me deu um nervosismo aqui. Eu demorei um pouco de tempo para aprender ele, tá? E olha que eu mexo com tecnologia há 20 anos. Mas, assim, tem o básico, assim, você consegue fazer relativamente fácil, né? Aquela configuração inicial que ele te dá já é bem avançada, assim, já resolve muita coisa. Aqui a gente já mexeu em muita coisa, já é bem customizado aqui, né? Entendi, mas assim, é difícil para um usuário novo entrar e participar? Como é que é essa fluência, assim? Então, não, aqui eu estou mostrando só a tela do administrador. Então, eu vou logar com o meu usuário, o Júlio, mostrar para vocês a experiência do usuário, né? Então, aqui é o meu usuário pessoal. Aí, aqui
tem esse montão de botões, porque a NIT tem mais funções, tá, do que a Fluxo. Então, Esses botões você que escolheu a quantidade, não precisa ter todos aí, é isso? eu não quis habilitar todos, mas dá para você Escolher. inclusive mudar, personalizar aqui no seu perfil. E eu que achei o controle. Você pode, aqui ó, no painel de ações, você pode ocultar. Então fala assim, eu não quero isso daqui, eu não quero isso daqui, eu não quero isso daqui, pá. Aí eu ponho salvar, ele só vai mostrar alguns botões que eu uso. Mas isso já vem pronto para todo mundo igual. Vem pronto igual, mas no caso da NIT eu habilitei todos, né? E na sua moeda você pode habilitar só uns 3 ou 4 para ficar ali mais redondinho porque o usuário vai usar mesmo, entendeu? Porque aqui tem, basicamente o que a gente usa mais aqui é pagamento para usuário e cadastrar anúncio. Aqui é o anúncio e aqui é o anúncio de loja virtual. Então são esses 3 botões que as pessoas usam mais. Buscar anúncio, não? Buscar anúncio, Ah, porque buscar anúncio é um específico, é um anúncio específico. você clica aqui nos anúncios, entendeu? Porque a usabilidade básica é essa. Você entra, aí você... Essas imagens aí abaixo que tem a coisa assim, tipo, se é imobiliária, se é, né, essa divisão aí, voltando na tela anterior que você estava, ela é obrigatória a ficar? Isso, tá rolando. Essa aqui, Anúncios, essa aqui. Isso. São filtros, né? Isso são filtros para Esses filtros aí, eles têm que ficar aí, é isso que eu queria saber. Pois é, então. Por padrão, sim, tá? Eu não sei como é que muda isso. Teria que ver, mas talvez até dê. O que acontece é que a pessoa normalmente chega aqui e clica no listar anúncios, aí, que é a parte mais legal, que você vê todos, né? E aí você vai filtrando por aqui. Aí pode falar, eu quero só... É porque eu achei que isso visualmente super atrapalha, assim. Quando eu entrei, até eu achar o listar anúncio, eu fiquei olhando isso, mas que, assim, tentando entender qual era a função disso, assim. Então, não sei, na moeda que eu faria, eu até tiraria essa coisa de cara, assim, esse filtro aí, com várias imagens, né? Já prontas do programa, enfim. Então, eu ia mostrar que tem uma outra interface gráfica dos ciclos que está sendo desenvolvida, que é muito mais moderna, inclusive ela funciona melhor em celular, ó, tá vendo? Você já tem aqui uma cara muito mais moderna, tá vendo? A gente está querendo colocar na NIT também. E aí o diretório aqui, você já vê as pessoas, né? E os anúncios. Nicolas Tesla. Os anúncios você já pode clicar aqui e já ver os anúncios em si, entendeu? Ah, é bem mais bonito esse aí, hein, gente? Vamos combinar. Bem mais moderno. É bem mais moderno esse aí. Qual a diferença desse daí? Esse daqui ele usa uma interface mais moderna de material design, né? Então é um design mais web 3.0 aí, né? Esse daqui é meio anos 90, esse daqui dos ciclos, né? Botões Não, meio... Total, retrô o negócio. Para converter, você pode como é que você colocar o converte? link dessa nova versão dos ciclos na descrição do vídeo dessa aula para a gente ficar com esse acesso facilitado, para dar uma avaliada aí nessa nova possibilidade? Posso. Vou colocar aqui no chat. Depois eu... porque uma das dificuldades, assim, eu acho que realmente no uso desses ciclos, versão década de 90, é a busca mesmo, porque, tipo, você quer fazer uma busca, sei lá, por massagem. Você não tem como, tipo, entrar lá na busca, digitar massagem e aí aparece todas as pessoas que estão ofertando massagem. Não existe isso, né? Ou existe e a gente não está sabendo usar aqui. Isso, você vier aqui digitar massagem, aparece. vai receber aqui, ó, tem duas. Terapia tântrica e medicina tradicional chinesa. Aí, achou. Tá, mas porque vocês criaram uma categoria de massagem, é isso? Porque quando a gente abre o ciclo, a gente tem que criar as categorias, né? Porque quando a pessoa cadastra um produto ou serviço, ela tem que vincular uma categoria que
foi criada na programação da plataforma. Isso é configurável, tá? É bem fácil de mudar. Você vai lá na administração e você consegue mudar essas categorias. Mas assim, a gente nem ligou muito para mudar isso, entendeu? Deixa a pessoa colocar qualquer coisa, porque a maioria das pessoas vem aqui e digita alguma coisa. Eu quero, sei lá, vegano. Aí tem aqui, escova de dente, nananã. Então, sei lá, cogumelo. Não achou. Sei lá, comida. Achou aqui, ó, Mindful Eating, quentinha de comida do Kogu na brasa, tal. Então, você digita aqui, que é o campo de busca. Mas, se você quiser ver tudo, aí Porque foi a pessoa que usou a palavra comida, por isso que a gente encontra, ela usou a palavra massagem na descrição dela e quando você coloca a palavra-chave aparece por causa disso. Isso. Então, Então é isso. Eu pensei que era porque a pessoa tinha vinculado o anúncio dela a uma categoria que tinha sido criada antes. como o Ciclos é pensado para comunidades grandes de 10 mil usuários, 20 mil usuários, eles acham que, para caso de usuário deles, vale mais a pena você filtrar por essas categorias do que ficar digitando aqui, entendeu? Porque se eu digitar comida, de repente eu não vou achar o que eu quero. Então, se eu for aqui, produtos, alimentação, bebidas, aí eu já venho bem direto aqui e já vem tudo que tem de bebida, entendeu? Então, eles consideraram que as categorias agregam nessa primeira tela para o usuário já poder chegar direitinho no lugar que ele quer. Então, foi ele coloca isso, clique nas imagens ou links, ou clique em listar anúncios para ver todos. Porque aí o ver todos, se você tem 10 mil anúncios, você fala, ferrou, eu não vou poder ficar navegando aqui um por um, vendo de 40 em 40, 10 mil anúncios para achar o que eu quero. Aí, às vezes eu digito aqui a palavra-chave e não tem a palavra-chave específica no tipo de anúncio. Mas se eu for na categoria, eu tenho mais chance de achar. Então, eles optaram por fazer essa busca padrão por categoria. É uma opção, né? Não sei se... Júlio, Perdão. Tem uma pergunta. Essa versão nova de front-end mais atualizada precisa fazer upgrade Você consegue transformar o Nietzsche nisso daqui ou você tem que programar tudo de novo? Então, é um pouco mais complicado, porque para usar essa versão você precisa hospedar ela num servidor seu. Entendi. Esse ciclos gratuito que a gente tem aqui do Nietzsche não dá para usar com essa UI nova. A gente teria que baixar ele. Desculpa, como é que pode usar essa nova? Não entendi. Porque esses ciclos aqui, ele está hospedado no serviço gratuito do Communities da Ciclos, que é esse que a gente fez lá do fluxo. O outro não é gratuito, é isso? Então, mesmo fazendo o upgrade, que não é gratuito, que é 25 euros, ainda assim não vai conseguir usar essa UI nova. Para poder usar essa UI nova, a gente tem que hospedar os ciclos num computador, num servidor na internet. Então, por exemplo, na Amazon ou no Google, tem que hospedar ele e aí você tem que baixar os ciclos, instalar, aí vai envolver um serviço de programação, vai ter que ter alguém técnico mesmo para fazer esse serviço, entendeu? Porque... entendi. Esse é o problema. Ô, Júlio, a gente que está no começo aqui, você recomendaria, a gente tem possibilidade de ter, a gente tem 2 pessoas que programam no grupo, então você recomendaria a gente já mudar, já fazer o upgrade para essa versão nova? Então, porque esse upgrade você fala o quê? Esse upgrade aqui que a gente fez na Nietzsche ou esse da cara nova? Isso, sair da década de 90 e ir para esse novo aí que você está falando, que é mais moderno, que tem mais, enfim, tem outras possibilidades, hein? Então, se você isso, né, para isso, porque aí tem que pagar uma hospedagem também. Você vai ter que pagar um serviço na nuvem para hospedar os seus ciclos. Não, mas a gente já tem o site da universidade, né? É uma moeda da universidade, da comunidade acadêmica. Então, a gente hospedaria no site da universidade.
Então, mas não é direto no site. Você precisa de um servidor, entendeu? Porque aqui é um serviço em Java, ele tem um requisito de banco de dados. Não é só tipo pegar um FTP e colocar no ar, entendeu? Tem um trabalho meio que de programação, mas assim dá para, não é tão complicado não. Qualquer desenvolvedor web assim consegue colocar no ar em questão de alguns dias, né? Não é um negócio muito... Tá, eu digo assim, se a gente está disposto a assumir, por exemplo, esse trabalho de hospedar, né, a plataforma Ciclos e de ter esse trabalho da programação, que é um pouco mais elaborado, como você está falando, você acha que os benefícios que isso pode causar vale a pena? Então, eu ainda não usei com profundidade esse novo aqui, tá? Mesmo porque ele está em experimental, ele não é uma versão final ainda. Por exemplo, eu não sei se ele tem o idioma português funcionando 100% nele, entendeu? Não sei se ele funciona em português 100%. Então, mas eu sei de um colega que estava usando ele para fazer um projeto grande e ele usar esse daqui. Então, assim, pode ser que funcione. Agora, realmente é uma coisa de estudar. Eu só estava mostrando aqui para vocês como curiosidade que tem versões, tem ideia já de melhorar essa cara dos ciclos, né? Então... então é melhor esperar A minha preocupação da década de 90 é a dificuldade das pessoas de entender, pessoas, né, que são tecnofóbicas, e eu me incluo um pouco nelas, assim, de entrar e ficar meio perdido por conta né, eu vejo que esse mais novo tem uma comunicação visual mais clara, né, um design mais estudado, né, para pessoas que não entendem muito, mais autoexplicativo, assim. Então, para mim, é mais essa minha preocupação, assim, com essas diferenças. Assim. É verdade, isso é verdade. Eu hoje, se a gente tivesse um pouquinho mais de recurso na Casa Nietzsche, eu já tenho no meu backlog aqui uma ideia de migrar para esse cara aqui. Só que a gente vai ter que baixar os ciclos lá do Communities e para colocar ele num servidor próprio, né? Então, por enquanto, está nos planos, mas não é uma coisa que vai acontecer na semana que vem. Mas o servidor na Amazon, ele é um servidor bem básico esse daí, né? Eu acho que é o mínimo do mínimo lá. Sim, deve dar no máximo R$100 aí, se botar o não é servidor, mais o... Eu tô falando do tamanho assim da Nietzsche, né? Do inicial, não é uma coisa tão cara também, botar no custo aí do projeto, né? Sim, não é tão caro, não. Se você pode ser um container lá, ou faz umas instâncias com o banco de dados dele lá já próprio. Cara, você montar o banco de dados é rápido, né? É baixar e botar lá. É um gasto. Acertar as coisas. Não, rápido e fácil para mim, para você, não. O resto não. É um trabalho de desenvolvedor, né? Mas assim, sim. É um gasto que pode ser de R$100 a R$500 por mês, né? Dependendo da quantidade de acesso que você tem. Então, esse novo você tem que pagar R$100 a R$500 por mês para ele funcionar? Então, ele é gratuito, mas o problema é que você precisa de um servidor que custa isso, entendeu? Aí mas vai ficar difícil, né? Eu acho que assim, no comecinho, se tiver pouca gente, vai ficar próximo de 100 por mês. Mas, sei lá, mas se tiver começar a ter muita gente usando, pode ser que ele escale para custar um pouco mais, entendeu? Uhum. Não é exagerado, assim, 500 seria um topo de gasto. O 500 é muito, o Júlio. Não, eu Estou sei, estudando esse negócio lá na Amazon. mas Cara, 500 já é um servidor bem parrudão. Chegar a uma conta de $100 não é uma coisa tão difícil. Se você tiver aí, sei lá, 200, 300 usuários simultâneos e tiver que escalar, colocar mais instância, colocar no load balancing, pode ser que comece a subir, entendeu? Eu estou falando assim, o pior caso seria uns R$500, mas Sim. a média vai dar aí por volta de 100. Você pode ser... Mas é um custo, né? Que você tem que
Para provisionar. Assumir aí, né? Provisionar. Exatamente. Tem meses que vem a 10, 20 reais, entendeu? Mas assim, você vai provisionar 100 no início e 500 quando você já tiver uma comunidade mais ativa, entendeu? Não é um negócio ultra. Eu acho que daqui a pouco eles vão migrar. Vai ter alguma coisa para migrar de um modelo para outro aí, mais fácil. Então, esse daí está no beta, estão testando ainda. Daqui a pouco. o problema dos ciclos é esse. Um grupo que faz, que é a STRO, é uma comunidade meio. Assim, eu não sei, eu acho que eles não têm muito recurso, os ciclos estão meio andando de lado, assim. O que eu recomendo ciclos hoje é para quem quer começar uma experiência, um protótipo, uma comunidade pequena, no máximo média. Mas para coisas maiores, eu já falo, não, vamos fazer uma coisa personalizada. E o que seria uma comunidade pequena, no máximo média? Como que você quantifica isso aí? Pequena é até umas 200, 300 pessoas, e média até esses, sei lá, até esses 1.000, 2.000 pessoas, não sei. Ele fala que o gratuito suporta até 20 mil. Eu não confio. 20 mil pessoas na NIT hoje, eu não ponho a minha mão no fogo que aguenta. A gente já está cheio de problema, porque o que acontece? Para a pessoa se cadastrar, ela tem que clicar no e-mail, né? Que vocês mesmos já falaram, que às vezes não recebe o e-mail de confirmação. E aí você vai tentar logar e bloqueia a senha, porque a senha não foi desbloqueada se você não clicar no e-mail. E o e-mail está num provedor de e-mail gratuito. E aí, de vez em quando, não vem o e-mail, vai para o spam, acontecem coisas. Então, não é um serviço, esse serviço do Communities não tem suporte, não é confiável, entendeu? Então, o suporte é básico, você manda o e-mail e reza, para sabe-se lá quando eles vão responder. Bota no fórum, ninguém te dá atenção. Então, assim, eu acho muito legal para fazer uma experiência, para aprender sobre conceitos de moedas, fazer uma experiência com uma comunidade assim de, sei lá, 100, 200, 300 pessoas, legal. Agora, se é uma coisa que vai virar profissional, vai girar dinheiro de verdade, assim, coisa maior, aí já é outro papo, entendeu? Ô, Júlio, e a versão paga? Você acha que a versão paga já muda nesse sentido? Muda, né? A versão paga tem um suporte, eles personalizam. Tem um site famoso de trade no Brasil que chama Tradac, que é feito em ciclos. Ó, esse cara aqui. Isso aqui é ciclos, tá? Ó, tem 150 mil operações, entendeu? Tem dezenas de milhares de usuários, é um negócio gigante. E eles têm sede em São Paulo, Campinas e Rio. E aí, ó, tá vendo? Você até vê um pouquinho de cara dos ciclos aqui, desses ciclos. E aí você tem noção de quanto que é que eles pagam por essa versão? No caso aqui, eles não estão mostrando os produtos e serviços, você precisa logar. Aí você faz o login. Olha lá, até lembra os ciclos aqui, tá vendo? É igual, né? Mas eles fizeram uma cara nova, então eles personalizaram bastante, entendeu? Então, assim, dá para usar. Eu acho o back-end, ou seja, a parte por baixo dos panos dos ciclos, é bem, assim, robusta, tem bem configurável, é legal, dá para ir bem longe com ele, entendeu? Mas, tecnicamente, assim, se for ser um negócio mais sério, eu já vou ficar em dúvida se vai usar os ciclos ou não. Se fosse eu... Essa que você acabou de mostrar é esse ciclo da versão que a gente está usando no curso? Não. Não, esse daqui é instalado no servidor deles, é uma coisa própria deles. Eles compraram, eles pagaram. Não, eu digo assim, tá, deixa eu reformular. É uma versão paga dos ciclos, mas não é essa que está sendo testada. Não é essa nova que está sendo testada. Não, eles personalizaram, é um negócio totalmente novo. Eles fizeram, não é nem esse novo, e é um intermediário. Eles fizeram. Eles usaram, como é open source, eles usaram para reprogramar a base e reprogramaram, não é isso? Isso, é.
eles fizeram Eles já programaram o front-end aí, o que vai para o usuário. um negócio que vira milhões de reais, entendeu? Então eles têm dinheiro, eles Tem muito dinheiro aí. fizeram uma coisa grande aqui. Mas eles partiram desses ciclos que já está disponível, que não está em versão de teste, a versão paga desses ciclos. Eles partiram daí, aí investiram e personalizaram até chegar nesse formato, é isso? Isso, é isso aí. Então eles fizeram partindo dos ciclos pago, eles personalizaram bastante, gastaram dinheiro aqui para fazer um negócio personalizado, mas na prática ainda roda em cima dos ciclos, esse daqui. Tá? Bem legal, pô. Então, gente, eu queria, não sei, vocês entenderam essa parte dos anúncios? Eu acho que vocês já sabem um pouco do curso, né? Como é que faz o cadastro. Só podia mostrar para vocês como é que é um anúncio de loja, que acho que vocês não viram no curso ainda, que é legalzinho. Dá para fazer frete. Se você vier aqui, por exemplo, deixa eu filtrar aqui, tipo, anúncio de loja virtual. Então, quero comprar uma escova de dentes. Eu posso adicionar o carrinho aqui, tá vendo? Ó? Aí ele joga aqui no carrinho. Aí eu posso definir a quantidade. Então, eu quero 3. E aí eu posso ver outros produtos do mesmo vendedor. Fica quase como se fosse um Mercado Livre, entendeu? E aí eu posso... Dos anos 90. Oi? Mercado Livre dos anos 90. Mercado Livre dos anos 90, exatamente. Aí finalizar a compra. Aí eu posso escolher o modelo de entrega, se tiver mais de um. E aí eu ponho o meu endereço aqui e posso pôr observações e prosseguir. Aí a pessoa que ofereceu o produto vai receber uma mensagem, vai aprovar a compra, aí o dinheiro é debitado, creditado para ela, e aí vai ser feito o envio ou a retirada, né? E tem um negócio também de cupons que eu não falei, que a gente está testando lá na casa também, né? Que é você poder... O cupom é como se fosse um vale-presente. Você chega e compra, eu quero comprar um cupom de 10 mil, que vale R$100. Então, eu posso comprar esse cupom e dar para alguém. Mas também dá para fazer cupons como se fosse um crowdfunding. Você pode criar o cupom da horta comunitária, que é como se fosse um cupom temático, né? E aí, se você comprar, você pode configurar para você não dar ele para ninguém. Ele fica só como se fosse um investimento que você está fazendo naquele projeto. Então, eu vou comprar aqui um cupom de 10 NIT da horta comunitária. E aí, até o final do mês, se a gente conseguir vender 100 cupons, aí a gente fecha o financiamento, a horta recebe esses NIT e aí ela pode melhorar o seu processo, alguma coisa assim, entendeu? Então, dá para fazer esses dois tipos de cupom. Um cupom que é um vale presente que eu posso dar para alguém, ou um cupom que simula um crowdfunding, assim, é muito legal. Seria tipo uma rifa, digamos assim. Esse cupom vem com o QR Code, é isso? Como que ele é? Bem, então eu vou comprar um cupom aqui da promoção. Então, um cupom de R$10. Comprei. A gente pode colocar qualquer valor no cupom? Qualquer valor? Eu posso especificar esses limites. Na hora que eu crio a categoria de cupom, eu posso especificar quais são os limites, quem que pode retirar, quem que pode sacar, se é tudo por uma conta só, como é que funciona. Então, esse aqui eu criei um de Unit. Se vocês pegarem o seu aplicativo do celular aqui e escanearem esse código aqui, vocês vão ganhar um NIT. Quem escanear primeiro, ganha um NIT. Só que ele só vale uma vez. Então, se alguém escanear ou pegar esse código que está aqui, digitar no seu celular, o redeem lá, o cupom, você ganha o NIT. Vale uma vez só. Então, eu posso copiar isso aqui no e-mail, posso mandar para uma pessoa, imprimir, né? E aí, pode ter uma data de expiração também. Se ele não for redimido até essa data, ele volta, ele expira, né? E eu posso cancelar também e reembolsar. Se eu cancelar ele é reembolsado na minha conta. Pronto, foi cancelado. Entendeu? Ele tinha dado pau aqui no scanner.
Ah, você tentou escanear? Tentei. Ah, eu fui rápido ainda, então. Deixa eu ver se deu erro aqui. Vamos ver. Quer tentar, Badá? Eu faço outro aqui. Não, não, não. Não, eu tô com a dúvida, não é nem nisso daí da compra, não. É porque quando você baixa o aplicativo, como é que eu faço para usar por exemplo, lá na Moeda do Barro, no NIT ou qualquer uma outra, entendeu? Você Então, tem que ficar mudando ali o domain toda vez? esse gratuito, né, que é o do Communities, você tem que... Porque não dá para baixar mais de um aplicativo e configurar e fazer um... ele é personalizado, o link. Quer dizer, para você poder fazer um aplicativo personalizado com a imagem do Moeda do Bairro, né, ou do projeto de vocês, você precisa baixar, pagar esse... Aí tem que pagar mesmo, né? Tem que pagar esse do... O pago aqui, os ciclos... Não, mas não é isso que eu perguntei, não. Eu acho que eu não me fiz claro. Por exemplo, eu estou envolvido em 3 ou 4 projetos de moeda. Um aqui em Laranjeiras, o Nietzsche no Grajaú, outro em Paquetá e outro não sei o que lá. Uhum. Mas eu queria acessar as moedas, todas elas do meu celular. Como é que eu faço isso? Então, não dá. Nesse modelo Ô, gratuito... Júlio, eu sou um exemplo vivo disso. Eu sou membro do CELS, né, do Sistema Econômico Local de Serra, e sou membro do SELO, Sistema Econômico Local Universitário, e também sou membro agora do Fluxo. Eu acesso do meu aplicativo do celular, eu acesso o CELS e o SELO, todo personalizado com o CELS. Quando eu acesso o CELS, vem direitinho toda a personalização do CELS. Quando eu Mas como é que acesso o você faz, SELO, Lu? muda a personalização para a personalização do selo. Eu não tentei o fluxo pelo Não, mas aplicativo. como é que você fez isso aí? Você tem que trocar o domínio ali? Eu só pego o domínio, depois da barra, eu reescrevo, coloco CELS ou selo. Mas toda vez que você quiser, você muda isso. Tem que ir lá e mudar na mão. Eu clico no aplicativo e mudo lá depois da barra. É isso que eu ia falar. É manual, você tem que ficar voltando lá e mudar o aplicativo. Aí Então tá bom, é o que eu pensei mesmo, mas é cansativo, né? Meio anos 90 também isso. Sim, a usabilidade não é muito boa. Ele é feito para você usar uma moeda só por vez, né? Ai, Entendi. gente, como assim, gente? É só ir lá na barrinha e mudar só depois da barrinha, gente. É muito pouco, é simples. A gente é muito preguiçoso. A gente está muito mal acostumado, né? É verdade. Quando você loga com o seu usuário, ele grava a senha e tal. E eu, no caso do NIT, eu tenho uns 3 ou 4 usuários. Então, quando eu logo com esses usuários, ele guarda tudo. Só que se eu mudar para o fluxo, por exemplo, ele perde todos os dados dos 3 usuários que eu tenho. Aí tem... Então, é um pouco chato. Mas faz parte. É o gratuito. Gratuito é isso. Vamos, né? Tem que ralar um pouco, né? É isso, assim, tem bastante coisa para explorar, mas as customizações específicas que dá para fazer, a gente pode ir conversando depois, né? Quem quiser aprofundar. Mas eu queria mostrar para vocês o que dá para fazer com os ciclos, né? De mais avançado, assim. E eu acho que a gente conseguiu falar um pouco aqui. Sim, como eu falei, tem muita coisa ainda para falar, mas era para dar uma passada geral mesmo, né? Vocês ficaram com alguma dúvida muito cabeluda que precisa resolver ainda ou dá para a gente ir encerrando? Eu só tenho uma dúvida. Eu estou esperando, né? Mas acho que é uma coisa simples para você. Porque a gente criou um sistema de liberação, né? Então, alguém cadastra e aí essa pessoa cadastra os produtos, igual, né, da Casa NIT. E aí essa pessoa vai solicitar um crédito, né? Solicitar
Aí a gente eu vi lá essa possibilidade de solicitar através do solicitar pagamento. Aí tem a opção solicitar para o sistema e solicitar para um usuário, né? Aí eu tentei pelo sistema, mas não foi a mensagem. Uhum. Aí eu fiz para o usuário. Aí eu tô com essa dúvida ainda assim. Porque eu vi que vocês criaram um usuário também para a Casa Nietzsche, né? E aí eu pensei, será que eu então vou criar um usuário para a moeda Pollen e para poder fazer isso, ou eu preciso fazer uma configuração no sistema para o sistema receber essa solicitação. Uhum. Você já fez esse teste? O que a gente fez, no caso aqui foi o seguinte: a gente criou 2 perfis de usuário, dois tipos de conta, né? Um chamado usuário novo e outro chamado semeador. E aí, o semeador ele tem um limite de crédito maior. Ó, se eu mostrar aqui no admin. E aí a pessoa faz o pedido para trocar. Então, ó, se eu for aqui no tipo de produtos, eu tenho 2 produtos. Eu tenho o produto chamado novos e o produto semeador. Os semeadores têm um limite de crédito maior. Todo mundo que se cadastra entra como novo. Aí, quando eu recebo uma mensagem de algum usuário falando, olha, eu já cadastrei os 3 produtos, eu quero mudar. Aí eu venho aqui no usuário, posso listar aqui só usuários novos. Por exemplo, aqui, ó, Marco Nagô, você, né? Então, Sou eu, né? eu posso vir aqui em grupos, e aí eu posso selecionar o grupo semeador. Aí eu te promovo a esse grupo. E aí, como eu te promovi a esse grupo, você vai receber o limite de crédito. Ah, bacana também. Então, você não precisa nem solicitar uma transferência. O que aqui você solicita, olha, eu quero ser promovido. Aí a gente vem aqui e promove. O problema é que ainda é manual. Então, daí também não é tão legal, porque precisa ter alguém que fica aqui lendo as mensagens. É. O que o Ciclos permite, avançado, é criar scripts, são essas ferramentas aqui, pontos de extensão, né? Então, a gente pode fazer Isso. um ponto de extensão que vai falar assim, toda vez que, todo dia ele checa, por exemplo, para ver que usuários que têm 3 produtos e serviços, eles estão no perfil semeador. Se não tiver, ele promove automático. Daria para fazer isso. Mas Legal. não dá para fazer isso nos ciclos do Community, porque para isso eu preciso colocar um arquivo script lá no servidor e eu não tenho acesso. Ele não deixa fazer aí. Se eu quiser fazer um ponto de extensão aqui para por aí. Anúncio de felicidade. Mais disponíveis do tipo de ponto de extensão. Eu tenho que colocar esses scripts no servidor. E aí Entendi. eu não tenho acesso. Então, aí, esses pontos de extensão não dá para fazer por aqui. Tarefas agendadas. Deixa eu ver se dá para fazer. Não, também precisa pôr script. Não dá. Entendeu? Então, aí, toda essa parte de scripts aqui, a gente não Você tem que hospedar, né? Entendi. Eu achei legal o processo de solicitar também, porque aí alguém recebe, né? E vai lá e já, porque quando você solicita crédito, a pessoa só confirma, né? Confirmou, já foi, né? Só que é um processo que não é difícil. Mas achei legal esse aí também dos grupos. Eu vou levar para os guardiões, né? A turma lá para... dá para fazer também o seguinte, ó, quando você tem um tipo de perfil, grupo, eu confuso isso, tem que criar o produto e tem que criar o grupo. Então, ó, um grupo novo, dos usuários novos, você pode configurar também uma migração temporária. Então, todo mundo que se cadastrou no novo pode ser movido automaticamente, ó, tá vendo? Então, automaticamente para semeadores, depois de 30 dias, por exemplo. Então, a pessoa se cadastrou com o novo, ela fica em experiência ali por 30 dias, e se ela não for banida, ela vai automaticamente para os semeadores, entendeu? Então, Entendi.
tem também. Legal. É isso, gente. Então, assim, tem muito recurso, é super poderosa a ferramenta, mas o problema é isso, ela é meio anos 90, então tem que lidar um pouco com essas idiosincrasias. Mas para fazer um experimento, para uma comunidade pequena que topa fazer esse experimento, de repente pode funcionar. A gente tem funcionado para a gente na NIT. Agora, aí para evoluir a partir daí já é um pouco mais difícil. Para comunidades muito grandes fica um pouco mais difícil, entendeu? É isso. Existe alguma plataforma melhor, assim, já pronto também? Então, meio que não, né? A gente está estudando aí uma chamada Cambiatus, que é o pessoal do Muda lá que está fazendo, está usando. E ela tem algumas características que ela é baseada em blockchain, então é bem legal. Estamos começando a estudar para ver aí as possibilidades. Mas assim, perto dos ciclos ela ainda é bem limitada, assim, ela tem bem menos coisa que os ciclos. Ela tem umas coisas mais legais, algumas coisas diferentes, porque é blockchain, mas os ciclos têm muito mais funcionalidades, entendeu? Ela também não tem aplicativo para celular, então tem algumas coisas aí que dificultam, né? Mas a gente está querendo criar uma plataforma dessa, é um dos objetivos aí da nossa comunidade. Ou criar ou adaptar o Cambiato, não sei, a gente está estudando aí possibilidades. Antes de usar os ciclos aqui, a gente experimentou um pouco a Integralsys. E os ciclos é infinitamente melhor. Pois é. Ciclos é bom. Apesar dele ser meio ruinzinho, ele é bom. Ele é muito bom, perto do que tem por aí. Ninguém criou um negócio dele. É um negócio meio tabu, assim, as pessoas ficam achando que criar dinheiro, sabe? Ou é um negócio que é muito usado por empresas financeiras, fechado, assim, mas open source, que seja fácil de usar e tem hospedagem gratuita, não existe. Então, os ciclos é um negócio bem único. Tem aí um projeto do Matthew Slater, que chama... Eu até coloquei lá no grupo. Tem 2 outros que mais ou menos dá para fazer, mas não se compara. Os ciclos ainda é muito mais poderoso, entendeu? Então, hoje, se for começar um negócio pequeno ou médio, eu começo com ciclos. Hoje eu indicaria com ciclos. Mas, assim, se tiver um pouco mais de dinheiro, se tiver um pouco mais de sucesso, já dá para pensar em criar uma coisa personalizada, entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Gente, queria agradecer muito, então, essa oportunidade aí. Não esqueçam de acreditar os meus créditos lá no Fluxo, tá? Para a gente reservar aqui as nossas trocas. E aí, no caso, o Marco, ele não está no Fluxo, né? Você tá vindo pelo NIT, né? Você se cadastrou no NIT. Exato, estou no NIT. O NIT também. Então é isso, gente. Agradeço muito e vamos se falando aí. Tem meu contato no Zap. Eu já estou aí para conversar com o Ricardo, com a Lívia também. Já estamos criando aí possibilidades de interação. Ainda quero conversar com a Luana também. E vamos pensando aí nesses futuros de moedas complementares. Beleza? Muito grata, Júlio. Adorei, viu? Foi ótimo estar com Obrigada, você. Júlio. Maravilhoso. Obrigadão aí, Júlio. Tchau. Grande abraço. Abraço a todo mundo. Tchau, tchau, tchau.